Bom dia, Alan. Tudo bom? Bem, Simão. Seu nome? Alan Jonas Brito. Aqui na Neogibal o senhor atua como gestor. Sou coordenador pedagógico de luteria. Pronto, vamos lá. Eu vou te fazer algumas perguntas do âmbito que o senhor trabalha, na gestão e educação, certo? Tá? Vamos lá. Primeiro, qual a sua formação acadêmica? Eu estou cursando licenciatura em música. Perfeito. Na verdade, eu cursei bastante tempo licenciatura, mas precisei dar um tempinho para poder continuar a formação em luteria fora. Depois, estou voltando agora para concluir a licenciatura. Ótimo. E aí, nessa trajetória, o senhor se tornou gestor aqui da Neogibal, da escola de luteria? Isso, sou coordenador pedagógico aqui. O senhor tem quanto tempo de experiência nessa área de docência? Você fala no sentido formalizado ou no sentido Sim. informal? No sentido formalizado, de como gestor mesmo e dando aula aqui na Neogibá. Então, é importante você ressaltar um ponto importante no Neogibá, que o Neogibá ele tem uma conduta de uma ideia de aprende quem ensina. Sim. Então, desde quando você é integrante, você inicia um processo de qualquer coisa que você aprende, você precisa ensinar para outra pessoa. Perfeito. Então, eu sou, digamos, a segunda pessoa que entrou na loteria. Então, eu entrei em 2012 no Neogibá como integrante. Não, em 2011 como integrante, em 2012 já fui contratado. Então, ao longo desse tempo, sempre a gente teve muitos alunos ensinando. Então, a ideia de ensinar, que acho que é uma essência mais importante às vezes do que a ideia da formalização, porque você tem diversos setores na sociedade que exerce o ensino. Um grupo de capoeira, um grupo de... não necessariamente são formalizados, mas exerce o ensino. E aqui eu ensino desde então, sempre tive gosto de ensinar, sempre ensinei sempre tive a perspicácia de observar como o aluno aprende, quais as ferramentas que a gente pode tentar usar, qual metodologia. Então sempre foi nesse sentido. Então, É mais no sentido da bagagem que o senhor carrega, isso. que o senhor tem para mostrar. Como coordenador, eu iniciei no início de 2022. Levando em consideração as aulas que o senhor dá, como por exemplo o ensino A porta. de desenho técnico na área de gestão, quais são as didáticas que o senhor costuma utilizar quando o senhor pensa em dar aula? Então, aí é interessante, né? Uma aula ideal seria uma aula individual. Porque cada pessoa é diferente da outra. De fato. Então, se eu pudesse fazer uma aula individual para cada pessoa, seria o ideal de vida. Perfeito. Mas a gente não tem uma estrutura que possibilite isso. Então, eu observo a turma, o que a turma tem. No caso, a gente tem uma escola de luteria aqui. Então, envolve interesses musicais, interesses de vida. Eu acho que tudo que for a ideia de ensinar, você precisa contextualizar as pessoas. Sim. Então, você precisa entender de onde elas vêm, quais são os seus costumes, a sua cultura em si, para você conseguir tentar exemplificar alguma coisa. Porque a gente vive num mundo, uma ideia de muito de você baixar um aplicativo, de ter um download, e a ideia do aplicativo ele gera uma habilidade ali, né? É como se o aplicativo tivesse uma habilidade de fazer algo. Mas o ser humano não funciona assim. Eu não tenho a capacidade de fazer um download na mente de um aluno, não tenho a capacidade de fazer... O máximo que eu posso fazer é exemplificar de várias formas possíveis para ele ter aquele momento de sinapse, de eureka, eu entendi. Então, o máximo que eu posso fazer como professor é buscar muitas alternativas que refletem aquilo que ele precisa aprender. Perfeito. Vamos lá. Você já utilizou algum recurso inovador em suas aulas? Então, aí vem um outro... o que seria inovação no caso? Porque, por exemplo, acho que o professor em si, a essência do professor, naturalmente ele precisa ser inovador. Porque se ele... Aí entra na última resposta, né? Se cada um é diferente. Sim. Então,
A cada processo de ensino você precisa inovar, Sim. você precisa buscar alguma coisa. Se tem coisa que funciona, tem coisa que não, às vezes você. Mas a ideia é principalmente ensinar a loteria, que você não é uma coisa tão comum, né? Você não tem um campo de dados pronto, um material didático pronto, então você precisa ser, sim, criativo naquilo que você precisa ensinar. Então, a ideia da inovação é muito importante. Eu gosto muito da possibilidade de você usar recursos, né? Tanto hoje a gente tem o chat GPT, por exemplo, que você pode conseguir milhões de coisas através disso, de pesquisa. Você tem uma parte também de robótica muito desenvolvida, que você pode também estar integrando nos ensinos que for necessário. Você tem vídeos muito fáceis, você tem aplicativos que são grátis de produção gráfica, Canvas, você tem Prezi para apresentar slides, você tem hoje um celular, as maioria dos celulares tem uma qualidade muito boa de câmera, então você pode fazer vídeo, editar. Muito imenso a possibilidade que você tem de inovar. Por isso que eu pergunto, inovar hoje em dia tá quase muito comum, porque você tem muitas ferramentas, então não tem como o professor não usar nenhuma coisa. Para além disso, eu acho muito interessante todos os Meet 15, a forma que o senhor traz sempre algo novo, uma forma de pensar. Isso também é algo inovador. Como é que o senhor pensa essa forma de trazer alguma coisa que faça a gente refletir, de alguma coisa que mude a nossa percepção, em todo o Meet 15 que o senhor faz? Então, a ideia do Meet 15, ele começa como um processo de educar as pessoas. A primeira ideia é essa. Então, apesar de chamar Meet 15, a ideia seria 15 minutos, mas nunca foi 15 minutos. Nunca dá. É de propósito mesmo. Mas por quê? Eu preciso dar informativos para a equipe. Sim. Mas eu preciso também... a gente estava conversando aqui, né? Quando o integrante... Aqui todo mundo na escola praticamente era integrante. E depois foi formalizando e trabalhando com a gente, virando colega de trabalho. Só que esse processo não termina, a aprendizagem da pessoa não termina quando ela deixa de ser aluno, deixa de ser integrante e passa a trabalhar em algum local. O processo de aprendizagem é contínuo. Então, a ideia do Meet 15 também, ela passa por, eu vou começar a trabalhar nos alunos perspectivas que vão além da prática. Perfeito. Então, preciso trabalhar nos alunos valores humanos, preciso trabalhar nos alunos ética e outras coisas que vão além. Então, a ideia do Meet 15 foi muito em torno disso. Então, o que eu vejo? Eu estou sempre observando as coisas, sempre observando. Então, chega um momento também que eu falo, beleza, não posso ficar falando muito também para as pessoas não entenderem como se eu estivesse fazendo sendo um coach. Um culto, quase um culto, um coach, uma igreja do Meet 15 do sétimo dia, não sei. Mas não é uma ideia também de doutrinar as pessoas. Eu tento tomar muito cuidado na ideia da doutrina, porque ela não faz a pessoa refletir às vezes, faz a pessoa reproduzir uma coisa. E a ideia central disso é fazer com que cada um reflita sobre si. Então, a maioria dos Meet 15 que eu faço, dessas reuniões iniciais de semana, eu vou trazendo temas que eu acho importante para as pessoas aprenderem a conviver, aprenderem a aprender, a entender que a vida não é só o que a gente está fazendo aqui, que vai extrapolar lá fora. Por exemplo, amanhã também vai ter um Meet 15 bem... Eu fico ruminando as ideias, fico meditando, eu tenho as minhas questões também espirituais, que eu acho que o ser humano ele tem esse compartimento também. Então, fico na meditação de que forma que eu posso trazer coisas que são importantes dentro da educação, dentro do desenvolvimento humano. E aí tem um ponto também que eu acho que é crucial, que é a ideia da intuição. Às vezes você precisa... Primeiro você aprende sobre um assunto, você aprende. Depois você começa a ter pequenas experiências dentro daquele assunto.
depois você começa a ter intuições. A essa intuição que você precisa estar ligada nisso. Então as intuições são importantes para você modelar a sua fala, modelar o seu comportamento, a sua forma de falar com as pessoas, de como você quer. Porque não é eu não quero mudar as pessoas simplesmente, mas eu quero mostrar para elas que vocês podem ter um caminho diferente. Sim. Então é nessa perspectiva que eu vou, além da parte do técnico que a gente faz, né? Perfeito. Eu penso dessa forma. Perfeito. Levando em consideração a área de docência, quais as habilidades que o senhor acha mais importantes para um professor na hora de ensinar, de passar alguma informação? Mais importante, ele precisa ser humilde para ele reconhecer até onde ele vai. Ele essa habilidade de se conhecer, de saber ter também uma ideia de autoridade. A autoridade do professor não é um autoritarismo, Sim. mas ele saber que não, Responsabilidade. a responsabilidade minha é que ser criativo é importante demais também, não tem como fugir. E tá sempre querendo aprender, acho que isso é fundamental. Perfeito. E agora, Alan, falando de Alan, qual a habilidade que o senhor acha mais, que o senhor tem em destaque? Pergunta difícil essa, cara. Pra mim talvez é mais difícil. Normalmente eu vejo as pessoas mais falando um pouco, mas pra mim falar de mim é sempre difícil. Deixa eu ver. Não sei, cara. Assim, é porque eu tenho uma... É mais fácil falar de um defeito, né? Eu era um pouco mais muito detalhista. Só que aí eu entendi também que o detalhe demais atrapalha você. Porque a gente entende depois que o feito é melhor que o perfeito. Melhor do que não feito. E melhor que perfeito também. É. Então, eu acho que a ideia da criatividade, eu acho que eu gosto da forma com que eu raciocino as coisas. O que o senhor acha quais são as competências necessárias para um professor desenvolver uma educação de qualidade? Quando o senhor pensa assim em dar aula, quando o senhor pensa em integrantes da Nojibá, o que o senhor acha quais são as competências que é necessário para formar os alunos da Nojibá, alunos de qualidade? Assim, primeiro você não pode fugir da parte técnica, né? Sim. Você tem que ter uma formação naquilo do conhecimento que você precisa ter, ponto final. Não tem como você contribuir com outra pessoa se você não estuda também. Então, a ideia do estudo precisa ser contínua. Para você poder... quanto mais você estuda, mais aquele conhecimento acaba sendo muito natural. Sim. Então, é como a gente quando você aprende a tocar um instrumento musical, você pensa muito na digitação, no dedo, qual nota que vem depois ali, ou que está formando ali, até você ter uma memória muscular. Sim. A partir de alguns anos que você toca, você não pensa mais para tocar. É natural. Você já está interpretando aquela música, tá? Então, quanto mais você estuda, mais você adquire firmeza no conhecimento, você vai conseguir ensinar com mais leveza, porque você não está se preocupando mais com aquilo ali. Isso precisa ser contínuo, né? Então, essa competência de estar se preparando, estar estudando, estar se planejando, entender que as coisas elas não encerram aqui. Sim, então, de fato. É só mais um momento para você continuar aprendendo mais. Acho que tem que ser bem claro isso. Perfeito. Como o senhor visualiza a educação no futuro próximo ou no futuro distante? Então, aí, acho que como educador, a gente precisa ser esperançoso, entendeu? Sim. Então, independentemente se você tem um contexto, por exemplo, de guerra, um contexto de violência, um contexto de tudo, o papel do educador é ele trazer luz e trazer esperança dentro daquilo que ele se propõe a fazer o mínimo possível para as pessoas, né? Então, eu acredito sim que a gente vai estar melhorando sim a educação, apesar de todas as dificuldades, mas se você tem uma pessoa que se empenha para poder fazer as coisas boas, ela vai mudar aquele mundo em volta dela ali, vai mudar aquele grupo de pessoas em volta dela que vai ser importante na vida.
que vai passar 30, 40 anos e vai começar a agir diferente com os filhos, com o esposo, com a esposa, com a sociedade, vai estar pensando diferente. Então, o papel do educador ele precisa ser esperançoso. Então, por isso que eu acredito que a educação é a melhor saída para a gente poder ou amenizar, ou melhorar, ou chegar em outros níveis. Porque a gente não pode... eu não posso simplesmente julgar a educação que a gente tem sem entender o histórico, por exemplo, de onde a gente vive. Então, se eu for olhar o histórico, sim, a educação é importante para a gente poder vencer esse limite, tem que lutar mesmo para poder conseguir as coisas melhores. E talvez alcançar, não sei, daqui 2, 3, 4 gerações, um pouco melhor a vida das pessoas que virão, dos netos e bisnetos aí para frente. Perfeito. Como o senhor mesmo falou, hoje em dia a gente tem muita coisa fácil na mão. A gente tem chat GPT, a gente tem muitas tecnologias hoje em dia. O que o senhor acha que poderá ser mais utilizado para um professor no futuro? Quais metodologias podem ser usadas? O que pode mudar? Então, a tendência é... Porque o ser humano ele é muito interessante. Quando você pensa que ele vai na direção, Ele muda. ele está começando a voltar a escutar fita cassete, a escutar discos. Então, é porque tem coisas que são a essência das pessoas, do ser, que é difícil você falar para onde vai. Mas olhando, por exemplo, tendência de mercado e tendência de profissões, por exemplo, a ideia, acho, da tecnologia é muito forte nisso, né? A ideia das programações, de linguagem de programação, por exemplo. Eu acredito que acho que a parte da tecnologia, da robótica vai ficar cada vez mais presente. Forte, mais presente nisso aí. Eu acredito mais nisso também. Apesar que, assim, hoje em dia todo mundo tem acesso a um celular, tem acesso a um Pix, por exemplo. Antigamente as pessoas pediam ajuda nos trens, pedindo as moedas. Hoje as pessoas falam, eu já tenho um Pix, tá? Eu vou vendendo aqui uma caneta, você pode pagar no Pix, tá? É uma evolução também dentro disso aí, né? Então, a educação também ela vai se modelar, acho, para isso. Pelo menos eu arrisco nisso, né? Ou não, tem coisas que também as pessoas podem retornar alguns costumes que entendem como valores, não sei, mas acho que a tecnologia é irreversível também. Isso já faz parte do nosso cotidiano. Para finalizar, quais aspectos o senhor considera mais importante para a formação de um futuro professor? Quando você pensa assim, uma pessoa que vai entrar na Nojibá como um colaborador, o que ele precisa ter de importante para passar para outras pessoas em aspecto assim como professor, para ser um bom professor? Então, eu ia falar isso amanhã, mas você já está perguntando. Então, a gente precisa entender, no caso, profissionalmente mesmo falando, né? Tem duas perspectivas, mais filosófica, mas também voltada para uma ideia de funcionário, né? Sim. Querendo ou não, o professor ele vai ser funcionário de alguma instituição. Então, você precisa entender a missão, a visão, a missão daquela empresa. Qual é? O que rege, no caso, essa empresa? Qual é a ideia, no caso, que essa empresa, no caso, se é uma escola, qual é o que essa escola quer fazer com o aluno, quer fazer com a sociedade? Então, se você entende os aspectos disso, você já começa a se modelar desde agora em como você é visto, como você é observado no seu ambiente de trabalho. O que você está construindo para você como professor, no caso? Beleza, eu quero ser um professor de música, mas quem são as pessoas que eu vou estar... Por exemplo, se eu estou estagiando em algum lugar, o que eu estou fazendo desde agora para as pessoas me enxergarem como um educador, me enxergarem como uma pessoa que consegue se dar bem com todo mundo, que faz um serviço bem feito tecnicamente, que sabe tocar bem. Então, a gente precisa colocar os pés no chão e entender que a educação ela precisa ser encarada também como responsabilidade também, né? Às vezes, principalmente no mundo artístico, as pessoas vivem muito de fotossíntese, aquela coisa de mundo da lua e tal, e não coloca o pé no chão e entende que precisa ter responsabilidade financeira, precisa ter responsabilidade na hora de poder
trabalhar bem, na hora de poder falar com as pessoas, tratar bem. É um conjunto, é um arcabouço que qualquer profissional precisa ter. Sim. Então, seja ele professor, seja qualquer outra coisa. O professor ainda é mais... como é que eu posso dizer? Ele é mais ainda... fica mais sensível, digamos, porque o produto, o resultado dele de serviços são outras pessoas. Sim. E normalmente, por exemplo, se eu estou construindo um violino aqui, se eu quebro um espelho, um cavalete, beleza, é um pedaço de madeira que eu posso refazer, posso remodelar, mas se eu estou tratando de pessoas, qualquer palavra que eu usar, eu não sei como que vai ser para me reverter isso, eu não sei o cuidado, eu não sei qual o trauma que eu estou trazendo, que eu estou engatilhando na pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande você saber ensinar, no caso. Então você precisa ter um arcabouço muito maior de observar, de juntar o que você sabe com como você está querendo ser ali. Eu acredito mais ou menos isso. Acho que eu viajei um pouco, mas é mais em torno disso que é a minha linha de pensamento, né? Perfeito. Mas é isso, professor. Muito, muito, muito obrigado Beleza, cara. pelo seu tempo.